Os três aspectos da cruz. Parte 18. No último vídeo exploramos o processo de transformação espiritual de Jacó, que se desenvolveu através de 3 noites de experiências significativas. Neste vídeo entenderemos como Jericó era uma fortaleza com altos e fortes muros, impedindo Israel de possuir Canaã, a terra prometida que mana leite e mel. Vamos ao conteúdo. Jericó, destruindo fortalezas. Jericó era uma fortaleza. Seus muros eram altos e fortes e ela ficava no meio do caminho, impedindo que Israel se apossasse de Canaã. O povo deve entrar e possuir a terra que mana leite e mel, mas o inimigo está bloqueando a passagem. O nome Jericó quer dizer perfume, mas é uma falsificação. Paulo nos diz que somos o bom perfume de Cristo e que por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2 do verso 14 ao 16. Jericó parece então exalar um certo cheiro, mas não é o de Cristo. Tal perfume não manifesta de modo algum o conhecimento de Deus. Logo, o que significaria Jericó neste contexto? Toda altivez de 2 Coríntios 10 verso 5 que se levanta contra o conhecimento de Deus. Logo, na linguagem do Novo Testamento, a conquista da terra significa o ganhar a Cristo. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele já conhecia o Senhor, pois disse, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Filipenses 3 verso 8. Mas como explicar suas palavras quando diz ganhar a Cristo, e para o conhecer? O ganhar a Cristo fala de conhecê-lo na prática, na experiência. É o conhecê-lo no espírito, não na mente. Mas esta terra possui fortalezas que se levantam para impedir que alcancemos o conhecimento experimental de Cristo. Há inimigos que precisam ser derrotados. Jordão, para que a vida de ressurreição se manifeste. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente, o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Romanos 6 verso 5. A passagem pela água tipifica a passagem da morte para a vida. Nas Escrituras a água tem duplo significado. Em alguns textos, o sentido é morte, e em outros é vida. Gênesis 1 verso 2, fala das trevas sobre a face do abismo. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A acepção é de julgamento e morte. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45 verso 18. O dilúvio representa claramente o juízo. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Gênesis 6 verso 17. Já em Ezequiel 47 verso 1, saíam águas de debaixo do limiar do templo, as quais levavam vida e cura por toda parte. Jesus falou sobre a água viva. Com a mulher samaritana. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João 4 verso 10. Depois prometeu rios de água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7 do verso 37 ao 39, aos que nele crescem, referindo-se ao Espírito Santo e à vida que este traz. Mas como saber qual água é vida e qual é morte? Simples. Tudo que entra na morte e depois sai dela é vida, é ressurreição. A arca de Noé entrou nas águas do juízo, mas saiu. O Mar Vermelho destaca a saída do Egito, ao passo que o Jordão enfatiza a entrada em Canaã. Quando saímos do Mar Vermelho entramos no deserto, quando saímos do Jordão entramos em Canaã. Interessante. Nem em Êxodo 15 e nem em Hebreus 11 é feita menção ao deserto. Por quê? Porque este não se inclui no propósito divino. Para Deus o sair do Egito é o entrar em Canaã. O deserto está relacionado com os caminhos de Deus. Ele é um parênteses no propósito de Deus, pois tem uma única finalidade que é a de revelar-nos quem somos. Na linguagem de Paulo, ele nos leva a ver que em nós, isto é, em nossa carne, não existe bem nenhum. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Romanos 7 verso 18. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8 verso 2. Só poderemos produzir frutos que glorifiquem o nosso Pai quando reconhecermos que sem o Senhor nada podemos fazer. Tanto o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão apontam para a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a ênfase é diferente. Nossa primeira experiência com o Senhor faz com que o vejamos como nosso substituto, e isto é representado pela travessia do Mar Vermelho. Mas depois chegamos a conhecê-lo sob outro aspecto como nosso representante. O primeiro relaciona-se com a morte para o mundo, Egito, mas o segundo, com a morte para o eu. Quando virdes a arca da aliança, partireis, e a seguires. E ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Josué 3 verso 3. Este é o momento que chamamos de crise. Por um lado o velho homem, o nosso eu exerce pressão para nos dominar e reter o antigo modo de viver. Entretanto, por outro lado, Deus nos constrange a seguir a Cristo e a santidade de seu caráter. Experimentamos a força da velha natureza, mas ao mesmo tempo o Espírito nos revela que Cristo, a arca do concerto, já cruzou as águas da morte, quebrando para sempre o poder dela sobre nós. Estamos debaixo da graça, e o pecado não terá mais domínio sobre nós. Romanos 6 verso 14. Isso significa que só poderemos ser libertados se olharmos para a verdade e não para aquilo que experimentamos. A fé nunca segue a experiência, mas a verdade. É o que Deus diz que importa e não o que sentimos ou experimentamos. Haja distância entre vós e ela. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Josué 3 verso 4. A impaciência nos leva a interromper a obra que compete ao Espírito Santo finalizar. Embora ele nos revele o que ainda será finalizado, precisamos ser pacientes e esperar que ele faça o que já revelou. Se tentarmos colocar em prática o que vimos, utilizando nossa própria força natural, impediremos o seu agir. Por isso deixemos que ele nos guie, conduza e nos discipline pouco a pouco, para que não imitemos os crentes da Galácia que não tiveram paciência, pois almejavam crescimento espiritual e se deixaram levar por doutrinas judaizantes, como que querendo ajudar neles a obra de Deus. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora, vos aperfeiçoando na carne? Gálatas 3 verso 3.
Isto é o significado de haver distância entre nós e a arca. Na tipologia bíblica, na travessia do Jordão, o Santo de Deus toma o nosso lugar e desce às águas da morte e se levanta delas na figura da ressurreição. Mas o seu passar pelas águas apenas aponta para o seu verdadeiro batismo, o batismo da cruz. Um dia ele exclamou: "Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize." Lucas 12, verso 50. A palavra angustiar quer dizer sentir-se preso, limitado, aprisionado. Ele precisava ir ao Calvário e sofre a dolorosa morte na cruz, a fim de que a sua vida fosse liberada. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, verso 24. Outro ponto importante é entender que não são os pés dos sacerdotes que cortam o Jordão, é a arca do Senhor. O poder está nele e não nos levitas. A arca está lá na cena da morte, cujo poder é quebrado por ela. Só então todos podem cruzar o Jordão a pé enxuto, isto é, sem serem tragados pela morte. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.